Heitor, tu estuda na UFC ou é na UES? Eu estudo na Unicamp. Eu sou Ah, orientando do tá Rodrigo. certo. Mas tu tá em Fortaleza ou tá em São Paulo? Agora eu tô em Ah, em Fortaleza, Fortaleza, né? mas eu moro em Ah, tá certo. Campinas. E tu estudou na UFC ou na UES? Eu estudei aqui na UVA mesmo, Universidade Estadual Vale do Acaraú, na região norte do estado. Nossa. Tá tendo transmissão, Janaína? Oi? Tá tendo transmissão? Só das mesas oficiais, né? Ah, entendi. Então a nossa não é transmitida, então. Então a gente Não, pode é só relaxar um pouco. gravada. Quando fala que vai transmitir no YouTube, a gente já muda de postura, você não tem ideia. Não, a nossa é A só gente passa gravada. até perfume. Se eu quiser já ir começando, pode ir Pode começando. começar então? Pode, pra gente não atrasar. Tá. Então, olá pessoal, boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Rodrigo Camargo de Godoy, eu sou professor no Departamento de História do IFISH Unicamp. Eu fui convidado, pela comissão organizadora da terceira CEPEG, a Semana de Pesquisa e Ensino da Graduação em História do IFISH Unicamp, para mediar a mesa Literatura e Imprensa, Obras e Recepções. Então, essa mesa ela é composta por 4 trabalhos. O primeiro deles vai ser o trabalho do Igor Emanuel Ramos Barroso, intitulado Uma História do Livro, Obra Escrita e Recepção do Romance Luziel Homem de Domingos Olímpio. A segunda será o Gueto Homossexual e o texto Saindo do Gueto, do jornal Lampião da Esquina, de Vinícius Potrich de Souza Macedo Gonçalves. A terceira mesa vai ser Zumbi, o Quilombo dos Palmares na literatura abolicionista, de Francis Ellen Watkins Harper, Estados Unidos, década de 1850, do Heitor Montenegro de Carvalho. E, por fim, a última mesa será uma das testemunhas oculares da balaiada, a visão oficial de Gonçalves de Magalhães, na província do Maranhão, entre 1838 e 1841, do Maicon Albuquerque Lacerda. Lembrando que cada apresentador vai ter 15 minutos para sua exposição, então eu peço para cada um de vocês se apresentarem ao público e respeitem os 15 minutos, para a gente conseguir abrir o espaço para a conversa no final. Lembrando que as perguntas podem ser enviadas por chat, ou pela ferramenta da mãozinha do Google Meet. Então, nós podemos começar a sessão de agora, de agora à tarde, com o Igor Emanuel Ramos Barroso. Igor, a palavra é sua. Obrigado, professor. Vou aqui compartilhar minha tela. Tá dando para ver os meus slides? Vocês estão conseguindo ver os meus slides, pessoal? Sim, estamos vendo sim. Boa tarde, eu sou o Igor Manuel Ramos Barroso, eu sou do Ceará, de Itaperuaba, aqui perto de Sobral, cidade do Ciro Gomes. E eu sou graduado em História e também sou mestre em História pela UES e atualmente eu sou graduando em Letras pela UVA. E a minha relação com literatura é muito próxima, porque para mim a literatura é uma maneira muito interessante de ler a história. E eu pesquiso o romance Luzia Homem. E essa pesquisa é fruto da minha monografia da época de graduação, em que eu analisei as questões de gênero na obra, e um dos capítulos foi tentar entender a recepção e a escrita da obra Luzia Homem, dentro de um contexto onde a leitura e as relações entre escritor e sociedade eram bem diferentes. E eu vou aqui passar os slides. Bem, a minha introdução, ela basicamente é composta de tentar entender, né, as questões de posicionamento político que envolve a sociedade cearense do final do século XIX, na segunda metade, na verdade, e para isso eu uso a dimensão da ficção como uma categoria analítica do fazer historiográfico. Né? Vamos pensar a ficção como uma forma de tentar entender essa representação da sociedade cearense e como ela se projeta dentro do livro, porque o Domingos Olímpio escreve sobre o Ceará do século XIX, qual o objetivo de escrever, por que ele debate seca, porque se discute tanto essa ideia da dimensão do trágico na literatura cearense.
E eu também tento entender, além de tudo isso, como o romance foi lido, foi recepcionado pelo, digamos assim, a elite letrada do Rio de Janeiro, né? Porque Luziome foi um livro publicado no Rio de Janeiro, ele não circulou no Ceará, ali no início do século XX. Bem, e antes disso eu vou introduzir um pouco do autor. Bem, Domingos Olímpio, ele nasceu em Sobral, em 1850, uma cidadezinha no interior da província, que no século XIX era bem pequena, não tinha tanta importância política e cultural para a província. Ele bacharelou-se em Direito na Faculdade do Recife, e em 1872 ele regressa para o Ceará para ser promotor público da cidade. E aí que ele ganha mais envergadura política dentro do contexto histórico que envolve a Academia Francesa no Ceará, que era um movimento literário que surgiu em Fortaleza, e o Domingos Olímpio acaba participando desse grupo, e ele, a partir disso, ele começa a publicar seus livros, seus textos, suas reflexões sobre o Ceará. Ele permaneceu na cidade de Sobral até o fim da Grande Seca, que é a Seca dos Três Setes, que nós chamamos. Foi um flagelo climático que devastou a província. Até a BBC recentemente fez um documentário sobre a Grande Seca. Foi a primeira seca que foi, digamos, que teve repercussão internacional e nacional. E o Domingos Olímpio, a Luziome, ela é baseada nessa obra. Toda a obra, o enredo, é construída em cima da seca de 1877 e 79. Para você ter uma ideia, metade da população cearense morreu. E você tem obras também como a do Rodolfo Teófilo, A Fome, para quem não conhece muito da literatura cearense, que é um ótimo romance e também retrata esse período da história do Ceará, que se passa aí durante a seca. E diante de tudo isso também, pessoal, você tem as questões políticas, né, que envolve a oligarquia Accioli, que era o grupo político dominante no período, que era a situação, e o Domingos Olímpio era a oposição. Então ele tinha embates com a oligarquia Accioli, e como naquela época você tinha os chamados régulos do sertão, que eram os pequenos reis, então você tinha o coronelismo ascendente, então Domingos Olímpio, logo depois da seca, ele teve que ir embora do estado, da província, na verdade, que não é estado, e ele foi para o Rio de Janeiro, trabalhar como jornalista. E lá ele se destacou em jornais como O País, o Jornal do Comércio, o Fluminense. Nesses jornais eu encontrei muitas crônicas do Domingos Olímpio, encontrei alguns contos, encontrei até um conto que ele escreveu no jornal chamado, fugiu o nome do jornal agora, que é o Doutor Conceição, que ele reflete sobre como os negros, né, após a abolição, eles estavam inseridos dentro da sociedade brasileira. Ele fala de um jovem, o Doutor Conceição, que vira médico e tem que enfrentar os problemas do racismo estrutural. Ele fala de racismo, mas ele começa é algo bem inicial, né, de tentar entender como os negros foram afetados por essa política escravocrata, algo que o Lima Barreto vai fazer posteriormente. E o Domingos Olímpio faz isso num conto chamado O Doutor Conceição. E como havia falado, Domingos Olímpio foi, antes de ser advogado e jornalista, ele também foi diplomata, ele participou da missão do Acre, ele morou nos Estados Unidos, teve muita influência do Barão do Rio Branco, e foi assim que ele foi construindo a sua carreira como intelectual e político. Ele acabou também trabalhando como fiscal de loterias do governo Campos Salles, no Rio de Janeiro, e você consegue encontrar várias crônicas dele, ou textos, que ele tinha um pseudônimo chamado Pujocan, em que ele analisava os embates políticos entre republicanos e monarquistas. Bem, e a obra que eu estudo, né? Essa é uma edição dos anos 30, essa não é a obra que eu estudo, mas a obra que eu estudo é de 2003, da editora Martin Claret, por sinal é uma péssima edição, é muito mal estruturado o livro, mas esse romance, essa edição aqui de prefácio do Gustavo Barroso, eu não consegui encontrar, infelizmente. É muito difícil, procurei em vários sebos, mas não consegui encontrar. Bem, a obra ela foi publicada, pessoal, em livro físico em 1903. Há quem conteste que foi em 1902, mas os relatos que eu encontrei nos jornais
é de 1903, onde você tem vários comentários, você tem o jornal Rio Nu, que comenta a obra do Domingos Olímpio. E, incrível que pareça, a obra foi publicada em livro físico, né? Algo que não era tradicional, sim, para a intelectualidade brasileira, que o tradicional era publicar em romance-folhetim, para você tentar entender como a sociedade recepcionava a sua obra. Mas Domingos Olímpio não fez isso, ele publicou em livro físico. E Os Homens também é um livro que segue a escola naturalista, então ele tem uma visão bem peculiar de tentar entender a sociedade, uma visão mesmo, até determinista dos fatos, ou seja, a ciência, aquela visão empírica das coisas na sua escrita. E às vezes você se pergunta por que se escreve muito sobre seca, né? Aqui no Nordeste. É porque você tem a necessidade, ou tinha, na verdade, de tentar criar o mito civilizador da sociedade cearense, né? Então, todos os intelectuais cearenses eles vão começar a escrever sobre o flagelo, né? Para mostrar que o povo cearense é capaz de resistir até mesmo a uma seca, como a seca dos 3 séculos, que foi representada no romance Luzia Homem. E a história do livro, ela se passa, o enredo, na cidade de Sobral, a pinhada de retirantes. Sobral, um hipérbole também está exagerando, porque Fortaleza é o grande centro, nesse momento, cultural, político e econômico da província. Então, mesmo em Sobral, todo mundo quer ir para Fortaleza. Fortaleza, Luziome tem até um discurso em que ela quer ir para Fortaleza, porque é lá que ela vai conseguir encontrar a cura para a doença da mãe dela, a Dona Maria. E a personagem principal, a Luzia, que ela é apelidada de Luzia Homem, por conta da força que ela tem, carregava tijolos nas costas, conseguia parar os touros. Ela segue com os retirantes em direção aos centros urbanos do Ceará. E Sobral é a primeira cidade é a única cidade, na verdade, que ela vai conseguir encontrar emprego com as construções de emergência dos socorros públicos, que a gente já começa a citar a relação dos campos de concentração, né, que mais tarde vão ser citados, que vai ser citado no romance da Raquel de Queiroz. Aqui o Domingos Olímpio já cita na obra, que ele chama de abarracamentos. E uma coisa interessante em relação à obra, aqui para se entender a recepção, é que o livro ele foi publicado também em francês e em espanhol. Aí você tem uma dimensão do que foi o romance para a época, como ele foi lido pela elite carioca, como ele foi interpretado. E porque você tem um pesquisador aqui de Sobral, que é o padre João Mendes Lira, que ele diz que o romance Luzião não foi bem recepcionado. Só que, pelo contrário, pela minha pesquisa, eu encontrei nos jornais um livro que teve uma crítica do Érico Veríssimo, se eu não me engano. E o Érico Veríssimo fez uma crítica excelente. O romance Luzião, nas publicações semanais, ele vinha sendo bem avaliado pela crítica, mesmo sendo um livro que não circulava em forma de romance folhetim. Só que uma coisa vai afetar a dimensão da leitura e da recepção do livro, que é a morte do autor. Só que antes dele morrer, ele tentou entrar na Academia Brasileira de Letras em 1904, só que ele disputou com o filho do José de Alencar, o Mário de Alencar, e você tem uma disputa aí política, né, porque são duas visões de política, Domingos Olímpio e Mário de Alencar. E o Mário de Alencar, ele era, digamos assim, apadrinhado pelo Barão do Rio Branco, que acabou influenciando na vitória, na escolha do Mário de Alencar. Aí você tem o jornal Malho, que vai publicar no dia seguinte a escolha do Mário de Alencar, uma sátira, satirizando a escolha, né, do Mário de Alencar. O Malho era um jornal bem assim, cômico, né, muito atrevido, assim, para quem gosta. Depois disso, o romance acabou sendo esquecido por 20 anos, aí vai ser um romance de 30, para quem estuda literatura, com Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado, essa nova interpretação do Nordeste, né, o que é o Nordeste agora. Raquel de Queiroz vai construir o 15, tendo Luziome como a sua grande, assim, a grande base para pensar esse novo Nordeste, né? E a seca novamente vem como pano de fundo, só que agora com outras relações. Agora você tem uma nova visão da sociedade cearense. E num dos capítulos também, esse capítulo que eu
estudei a questão da história do livro e da recepção do romance, eu busquei entender a relação entre história e literatura, justamente entender como a narrativa ficcional e a narrativa histórica elas se cruzam e elas constroem o nosso objeto, o objeto do historiador. Tentei entender a história, fiz um debate de história e ciência, sempre mostrando que a história é sim uma ciência. Você lê o Karl Popper lá, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, você vai entender como a história ela é ciência a partir dos pressupostos do que é fazer, do que é a ciência, assim, né? De método, de hipótese, de tese, de antíntese. E eu analisei a fonte literária, tentei buscar alternativas metodológicas para tentar entender a literatura sob outra perspectiva, cruzando fontes com relatórios de presente de província, com a imprensa da época. E a obra, e a relação da obra e autor, né? Porque aí você tem um conceito do Foucault lá de autor, de função autor, e eu tentei entender esse conceito aplicando ao Domingos Olímpio, né? O que é o autor do Domingos Olímpio, o que é o cidadão do Domingos Olímpio e o que é a obra na relação entre história e literatura. Eu também busquei analisar como a obra ela se relaciona com as tendências literárias do seu tempo, se relacionam, na verdade, com romances como A Fome, romances como O Paruara, do Rodolfo Teófilo, que também é um romance sobre a seca. E também tentei buscar entender como o livro circulou entre os principais espaços literários, como a academia, como a padaria espiritual, né, o movimento literário do Ceará. O Domingos Olímpio fez parte, não, ele tem uma cadeira na academia, ele não fez parte diretamente, mas ele foi um dos patronos, ele escreveu texto para a academia, para a padaria espiritual. E a partir de tudo isso eu tentei contextualizar o livro dentro dessa sociedade cearense do século XIX, do final do século XIX, e do Rio de Janeiro, para tentar entender como o livro foi lido, como ele foi recebido, recepcionado. E ele vai voltar nos anos 30 com a obra com o prefácio do Gustavo Barroso, que era um ótimo escritor, pessoal, mas como ser humano era xenofóbico, anti-judaico, mas como escritor, como Foucault diz, era outro personagem. Eu acho que é isso que eu tentei apresentar. Acho que devido à pressa eu não consegui estruturar bem os slides. Obrigado, pessoal. Igor, nós que agradecemos a você pela excelente exposição e pela pontualidade. Foi muito bom te ouvir. E Obrigado. fiquei muito curioso para ler os romances, né? Todos os romances que se fala. Então, agora eu vou passar a palavra para a nossa segunda apresentação de hoje, né, que é o trabalho intitulado Gueto Homossexual e o texto Saindo do Gueto, do jornal Lampião da Esquina, que vai ser apresentado pelo Vinícius Potrich de Souza Macedo Gonçalves. Vinícius, a palavra é sua. Olá, gente, boa tarde. Eu só peço, por favor, como que eu vou apresentar o PowerPoint no meu computador, eu não vou conseguir ver o chat. Então, quando faltar 2 minutos, vocês me avisam por áudio, por gentileza? Pode deixar, eu aviso sim. Ok, muito obrigado. Vamos lá, só um pouquinho. Também aproveitar para parabenizar o Igor, muito boa apresentação, gostei bastante. Parabéns, Igor. Obrigado. Então, gente, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Vinícius Potrich, eu sou graduando de História, estou no 9º período na Universidade do Rio de Janeiro, na UFRJ. Sou orientando pela professora Maria Paula Nascimento Araújo, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o jornal Lampião da Esquina e o gueto homossexual. Essa pesquisa está vinculada ao Laboratório de Estudos do Tempo Presente, no Núcleo de História Oral e Memória da UFRJ. Bom, a apresentação de agora, na verdade, é uma fração da minha monografia de conclusão de curso, cujo objetivo geral é expor e analisar a prática política homossexual defendida pelo jornal Lampião da Esquina. Especificamente para essa apresentação, estou mobilizando um objetivo específico, que é analisar a relação do Lampião da Esquina com o gueto homossexual e compreender a visão que o jornal tinha do gueto. Bom, acho muito importante, antes de começar a falar um pouco,
notar que os estudos contra a sexualidade no campo da história ainda são muito recentes, né? Consequentemente, estão em constante mudanças. Certos termos estão sendo criados, concebidos, outros estão sendo desconstruídos. Por conta disso, é muito importante que se evite anacronismos, né? Que se tente entender os termos e as categorias mobilizadas a partir da visão do período estudado. No meu caso, os anos 70 e 80 do século XX brasileiro. Por exemplo, agora eu vou mobilizar o termo gueto homossexual. É importante que se entenda homossexual a partir da visão que se tinha no período, que era uma categoria que abarcava não somente homens e mulheres que se interessavam afetiva e sexualmente por pessoas do mesmo sexo, mas também indivíduos que hoje em dia entendemos e compreendemos como travestis, transgêneros, transexuais. Também acho importante citar que o arcabouço teórico que mobilizaria nessa apresentação eu obtive principalmente através da leitura das obras do antropólogo Edward McRae, do historiador James Green e do ativista e escritor João Silvério Trevisan. Bom, e o que foi o Lampião da Esquina, né? O Lampião da Esquina foi o primeiro grande jornal produzido por e para homossexuais no Brasil. Entre seus membros fundadores, a gente pode citar o João Silvério Trevisan, que estava no slide anterior, o antropólogo Peter Fry, o escritor e autor de telenovelas Agnaldo Silva, o artista plástico Darcy Penteado, entre outros. O Lampião da Esquina, na verdade, foi um exemplo do chamado jornalismo alternativo, que foi fruto da ditadura militar no Brasil, né? Esse jornalismo alternativo foi uma maneira que certos grupos que não se viam representados pela grande mídia e que sofriam a repressão do Estado acharam para expressar suas ideias, suas opiniões, né? Entre esses grupos a gente pode citar os partidos de esquerda, mas também os que no período se chamava dos grupos minoritários, né? Das minorias, como homossexuais, mulheres, negros, indígenas. Também é importante citar que o Lampião da Esquina foi influenciado por experiências internacionais que já aconteciam naquele período, dos anos 70, 60, sobretudo nos Estados Unidos, né? Trago até aqui o exemplo da Gay Sunshine, que foi uma revista de São Francisco, na Califórnia, que foi a grande influência para o Lampião da Esquina aqui no Brasil. E quanto ao gueto homossexual, o que é o gueto homossexual? É um termo utilizado, mobilizado pelos ativistas do período, para designar aqueles espaços de sociabilidade, de vivência homossexual. Quando que surgiu aqui no Brasil? Olha, o gueto começa a tomar forma, nós conseguimos conceber um gueto no Brasil desde finais do século XIX e início do século XX. Trago até o exemplo aqui da charge, de uma charge vinculada num jornal no início do século XX no Brasil, que mostra um homem nitidamente efeminado, no Largo do Rócio, que atualmente é a Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, que foi um dos primeiros pontos de encontros homoeróticos na cidade daquele período, e já mostrando, nesse período, o surgimento de um gueto homossexual no Rio. Através dos anos, ao longo do século XX, o gueto vai crescer, vai ficar cada vez mais visível em grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, até chegar ao período que o Lampião surge, né? O Lampião surge em 79 e vai durar até 81. Um período de efervescência, que mesmo sob a ditadura e mesmo sob a repressão, cidades como São Paulo, por exemplo, e Rio de Janeiro, vai ter inúmeros espetáculos direcionados a homossexuais, peças, bares, casas de show, enfim. Agora, entrando um pouquinho mais sobre... na problemática e na análise do Lampião da Esquina quanto ao gueto homossexual, o primeiro grande momento que o Lampião da Esquina trata do gueto é no seu texto introdutório, no editorial que eu considero o seu manifesto do Lampião, chamado Saindo do Gueto. Esse texto foi publicado no número experimental do jornal, e é nesse texto que o Lampião vai explicar para que veio, por que ele surgiu, por que foi criado. E nesse texto, a visão que o Lampião tem do gueto homossexual é uma visão muito negativa, porque o Lampião enxerga o gueto como um fruto da sociedade machista e uma expressão da exclusão dos homossexuais, né? Como um espaço de exclusão.
Então, o Lampião se coloca como um veículo capaz de catalisar um processo de liberação dos homossexuais. E para isso era necessário que esses homossexuais saíssem desse gueto e se visibilizassem, se mostrassem ao mundo, se autoafirmassem para a sociedade de forma mais ampla, né? Juntamente a isso, o Lampião também associa que essa saída do gueto, esse plano de saída do gueto também quebraria com certos estereótipos e estigmas que existiam em torno do homossexual. Como, por exemplo, a ideia de que o homossexual era um ser que vivia nas sombras, na noite, que são estigmas criados justamente por conta do gueto, né? Essa ideia da noite, desse mundo paralelo, debaixo do tapete. Outro ponto também que é muito importante frisar desse texto é a importância que o Lampião dá para a aliança com outros grupos oprimidos, né? Como mulheres, negros. E, inclusive, o Lampião vai ser um veículo também para esses grupos, vai abrir espaço para que representantes desses grupos possam também compartilhar suas ideias e sua luta. Trago até aqui um trechozinho do Saindo do Gueto, que infelizmente por questão de tempo eu não vou conseguir ler, mas que mostra esse caráter negativo que o gueto assume nesse texto, né? Que é preciso dizer não ao gueto e, em consequência, sair dele. Porém, apesar desse texto introdutório, o gueto ter uma imagem negativa, ao longo da existência do Lampião, nos seus 3 anos de existência, o Lampião também vai defender muito o gueto homossexual, mostrando o caráter dúbio, né? Esse caráter contraditório que o gueto tem, não só para o Lampião, mas também é uma característica muito comum no movimento homossexual do Brasil nesse período como um todo, né? Esse caráter dúbio do gueto. E para exemplificar essa defesa dos pontos positivos do gueto, eu vou mobilizar aqui um textozinho publicado no Lampião, já no seu finalzinho, na sua segunda metade de existência, escrito pelo Francisco Bittencourt, que foi um dos membros fundadores do jornal, chamado Deus nos livre do bom gay. Escrito em 80, né? Já era um período onde a homossexualidade estava cada vez mais ganhando espaço nos debates sociais. Grupos progressistas já estavam discutindo sobre, a mídia já estava explorando, até num caráter meio de moda e de consumo, a questão da homossexualidade, e a partir disso o Bittencourt vai notar a existência de dois booms, o que ele chama do boom deles e o que ele chama do boom nosso. Eu vou ler esse trechinho por ser curtinho para depois analisar. Há 2 booms gays, o deles e o nosso. O da sociedade machista, que usa os tais cabeleireiros bissexuais para exibi-los em seus salões, como a corte portuguesa exibia os índios levados do Brasil, e as gafieiras de bichas, onde mesmo as mais enrustidas sentem de repente que estão se assistindo nascer outra vez, totalmente livres, mesmo que seja por algumas horas. É a indústria da permissibilidade, isto é, de algo permitido, tolerado, e a descoberta da prática sem restrições do prazer, de um prazer que te afirma e te completa. Para Lampião, o que interessa são as manifestações marginais desse chamado boom gay. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas nesse texto, essa forma positiva que o gueto é tratado é visível, por exemplo, quando ele cita as gafieiras de bichas que se autoafirmam, que expressam seu prazer de uma forma livre, mostrando também que o Lampião começa a enxergar o gueto como até uma forma de resistência. O processo de saída do gueto perde aquele caráter de você acabar e, enfim, desconstruir o gueto e começa a ganhar um caráter de você superar o gueto. Não de você acabar com o gueto, mas que os homossexuais conquistem novos espaços, mas que para isso não precisa destruir o gueto, porque o gueto é muito importante. Afinal, é no gueto que os homossexuais vão ter suas primeiras experiências amorosas, vão criar laços afetivos, vão poder ser quem são de forma livre, vão poder conviver com pessoas iguais a eles, compartilhar suas dores. Também é importante citar que muitos desses homossexuais que frequentavam o gueto tinham perdido contatos afetivos com a família biológica, então é no gueto homossexual que esses indivíduos vão criar até laços familiares. Então, para finalizar essa discussão do Lampião, eu levanto uma questão. Afinal, o gueto homossexual é um espaço de exclusão ou de espaço de sociabilidade? Qual que é a opinião do Lampião quanto a isso?
Eu acho que a conclusão que eu chego, acompanhando os 3 anos de existência do Lampião, é que o Lampião acha que é os dois. Não só o Lampião, como eu disse anteriormente, mas também o movimento homossexual brasileiro nesse período como um todo. Ao mesmo tempo que o gueto, de fato, expressa a exclusão e é fruto de uma sociedade que inicialmente não estava disposta a adicionar em sua dinâmica a figura do homossexual, em contrapartida, o gueto também é um espaço de sociabilidade, importante para a experiência, importante para a vivência desses homossexuais. Eu acho que é isso. Muito obrigado a todos e todas e boa tarde. Obrigado, Vinícius, também super pontual. Espero que um dia você possa, que a pandemia acabe e você consiga vir visitar o acervo do arquivo de Galion Roth aqui no Unicamp. É o acervo LGBTQI+, do arquivo, que está incrível. Bom, mas agora eu passo a palavra ao Heitor Montenegro de Carvalho, que vai apresentar sua pesquisa Zumbi, o Quilombo de Palmares na literatura abolicionista, de Frances Ellen Watkins Harper, Estados Unidos, década de 1850. Com você, Heitor. Bem, eu peço... já está aqui os slides, então... Vocês conseguem ver? Então, boa tarde a todas, todos e todes. Bem, meu nome é Heitor Montenegro de Carvalho, sou orientando de iniciação científica do professor Rodrigo, aqui presente. Estou no 7º ano, quer dizer, 7º semestre de graduação, de História da Unicamp, né? E o meu tema, né, de iniciação científica, desenvolvido com apoio da FAPESP, é a questão do zumbi na literatura de Frances Ellen Watkins Harper, né? Por favor, Nina, pode passar o slide. Bem, primeiramente, quem foi essa escritora, né? Quem foi Frances Ellen Watkins Harper? Né? Uma escritora negra, norte-americana, né? Também muito conhecida por ser oradora, né? E professora nos Estados Unidos, muito atuante durante o século XIX, né? Uma forte militante a favor dos direitos das mulheres também. Ela nasceu em 1825, né? De uma família livre, de negros livres, na cidade de Baltimore, né? No estado da Maryland, norte dos Estados Unidos, né? Ficou órfã muito cedo, foi educada pelo tio, William Watkins, que era um importante professor e abolicionista da cidade. E em 1851, Harper se mudou para York, né? No estado da Pensilvânia, né? Uma pequena cidade, onde ela começou a carreira de professora, né? Uma formação que ela tinha na escola do tio, né? O tio tinha uma escola muito importante para negros em Baltimore. E, enfim, ela, no ano seguinte, já iniciou a carreira dela de oradora e escritora, né? Duas carreiras que, na primeira década de atuação dela, né? A década de 1850, andaram muito juntas, né? Por quê? Porque Harper, à medida que ia circulando pelos Estados Unidos, pelos estados do norte dos Estados Unidos, ela ia dando palestras, apresentando as pautas abolicionistas, né, para as pessoas que quisessem ouvir, e os seus escritos eram distribuídos, né, em forma de livretos, né, de folhetos, de panfletos, tanto vendidos quanto distribuídos gratuitamente. Por favor, Nina, pode passar. Aí aqui tem uma foto dela já mais idosa, né? Como eu disse no slide anterior, eu botei no slide anterior, ela se casa em 1860, tem uma filha em 1862, e depois da Guerra Civil norte-americana, né, que já não é mais o meu recorte de estudo, que é a década de 1850, na verdade, ela se dedicou à causa da reconstrução, né, da região sul dos Estados Unidos. Era uma reconstrução voltada para a reconstrução, digamos assim, estrutural da sociedade sulista, né? Uma sociedade que era extremamente escravocrata, teria que ser transformada numa sociedade moderna, capitalista, na qual os negros, né, os afro-americanos, teriam condições igualitárias, né, aos brancos, supostamente, né? Esse era o projeto, né? Mas foi um projeto que falhou, não preciso nem explicar, porque nem tenho tempo, infelizmente, de explicar, mas resultou nas leis segregacionistas, as leis de Jim Crow, né, que a Harper combateu até o fim da vida, né, continuou muito atuante em defesa da alfabetização das crianças negras,
até mesmo de adultos, né, contra essas leis segregacionistas, e sempre ao lado da luta pelos direitos civis dos Estados Unidos, né, dos negros nos Estados Unidos. Em 1892, ela publicou o romance Lola Leroy, né, que deixou ela ainda mais famosa, né, na época. E ela veio a falecer em 1911, com 85 anos, na cidade de Filadélfia. Por favor, pode passar. Aqui chegamos ao coração da minha apresentação, né? Que é o poema Death of Zombie, de 1857, publicado numa coletânea de poemas da Harper chamada Poems on Miscellaneous Subjects, né? E aqui eu, infelizmente, não vai dar tempo de ler, porque está muito corrido, mas eu tenho uma estrofe, né, uma tradução livre minha, né, embaixo, e a estrofe original do poema. Mas, basicamente, a Harper, ela escolheu o zumbi no poema dela, né, para ser retratado como um herói negro das Américas, né, um herói transnacional, né, internacional, da causa anti-escravista, da causa abolicionista, né, da causa emancipacionista, enfim, estou sendo até redundante aqui. Mas né, o zumbi morre de forma heróica no fim do poema, né? O poema descreve a luta dele, a formação da comunidade de Palmares, e termina com a morte trágica dele. No poema, o zumbi se suicida, junto com algumas outras lideranças de Palmares, né, pulando de um abismo, né? Porque, segundo Harper, Zumbi teria preferido a vida, quer dizer, a morte em liberdade do que uma vida de escravo, né? Na versão oficial da historiografia, Zumbi foi capturado pelas autoridades coloniais. Por favor, pode passar. Capturado e executado, né? E aqui tem a série de crônicas Fancy Sketches, no caso, né? O capítulo que eu foquei mais, que é o de fevereiro de 1860, que é o Zombie or Fancy Sketches. Mas, primeiramente, o que foram essas Fancy Sketches? Bem, as Fancy Sketches, né, foram uma série de crônicas publicadas, né, por Harper, numa importante revista, né, norte-americana, chamada Anglo-African Magazine, né, uma revista da imprensa negra americana, né? Que eu vou falar no próximo slide mais detalhadamente sobre ela. E ela publicou entre novembro de 59 e março de 1860. E o enredo, né, digamos assim, o plot, gira em torno de conversas de salão, né, entre negros de classe média, né, afro-americanos que receberam uma certa educação, né, que são letrados e etc., né? E ela aborda vários temas, né, como educação, questões familiares, emancipação da mulher, heroísmo, cidadania para os negros e etc. E no capítulo que ela fala sobre o zumbi, é um estudante chamado Ballard que está contando para Jane, que é a protagonista e suposta autora, né, porque a Harper assinou como Jane Rustick, e para Melissa, né, que é para Miranda, perdão, que é uma prima da protagonista, a história desse rei negro da América do Sul, né? Quem foi esse zumbi? Né? E o final é muito semelhante ao do poema, termina exatamente com o suicídio do zumbi, mas a diferença é que aqui na crônica a história de zumbi é contada de uma forma mais detalhada, inclusive o conflito entre portugueses e holandeses em Pernambuco é mencionado, né? E outra questão importante é que a sociedade de Palmares é descrita, embora que brevemente, mas é descrita como uma sociedade complexa e organizada, né, com leis, enfim. Por favor. Bem, e aqui está a Anglo-African Magazine, não sei por que está em branco o slide, mas tudo bem. Enfim, essa revista que vocês estão vendo aqui, do lado esquerdo, e ela era uma revista publicada pelo abolicionista Thomas Hamilton, na cidade de Nova York, né, entre 1859 e 1860, né? E ela era voltada para a comunidade negra, para a população negra livre dos Estados Unidos, né? E tinha pautas políticas e abolicionistas muito fortes. E o foco dela era formar uma identidade negra, uma cidadania negra, por meio do conhecimento, o acesso ao conhecimento, né?
a leitura, a literatura, né, a ciência, as artes, né, a história. E já que essa cidadania ela não era reconhecida por meios legais, né, ela seria adquirida por meio do... Vou usar um termo bastante atual aqui, que talvez para a época seja anacrônico, mas é muito isso, assim, seria um empoderamento, né, dos leitores, que criaria essa consciência cidadã do público leitor. E a Harper foi uma das principais colaboradoras dessa revista. Pode passar o slide. Aqui eu vou falar agora de por que o zumbi, né? Olha, é muito curioso isso, né? Porque uma autora americana tão distante temporalmente e espacialmente de zumbi, por que ela escolheu falar sobre Zumbi de Palmares em suas obras literárias, né? Por que não Nat Turner, né? Outro herói anti-escravista norte-americano? Aí é que tá. A ideia da Monique Adele Callahan, né, que é uma autora que eu li na bibliografia, né, é que zumbi seria uma espécie de símbolo transnacional, né? Alguém que supera fronteiras, né? Temporais e espaciais. Um herói para os negros de todas as Américas, né? Principalmente um herói que os negros dos Estados Unidos estavam precisando se espelhar, né? Eu sei que vocês não leram a crônica, mas na crônica o estudante Ballard fala muito isso, sobre coragem, sobre heroísmo, principalmente no capítulo 3, que é o capítulo imediatamente anterior ao que eu estudei principalmente, né? Eu li todos, obviamente, mas enfim. Então, né, o foco era transportar a figura de zumbi do Brasil, né, do Brasil do século XVII para os Estados Unidos do século XIX, para a realidade de escravidão que ela estava vivendo, que os demais afro-americanos estavam vivendo, né, grande parte da população estava vivendo. Por favor, pode passar. Então, o que estava acontecendo na época é que teve uma série de leis, né, na década de 1850, que cerceavam os direitos dos afro-americanos, né? Vou dar um enfoque aqui, principalmente na Fugitive Slave Act de 1850, que permitia que os antigos proprietários, né, uma palavra horrível, né, de escravos, pudessem reaver a propriedade dos seus escravos que haviam fugido para a região norte dos Estados Unidos, onde a escravidão tinha sido abolida, né? Enfim, o que acontece é que essa lei é sem palavras, né? Uma coisa hedionda. Enfim, não preciso nem entrar muito em detalhes aqui, porque os próprios descendentes dos escravos fugitivos também foram afetados pela lei, né? Então, muita gente entrou com a ação de reescravização, né, daqueles indivíduos que estavam morando ali no norte. Teve aqui também o Kansas-Nebraska Act, né, de 1854, que permitia a escravidão desses dois territórios recém-criados, e a decisão Dred Scott, né, que é muito famosa para quem estuda história dos Estados Unidos, principalmente história jurídica dos Estados Unidos, né, que basicamente negou cidadania aos negros, aos escravizados e seus descendentes. Por favor, pode passar. Penúltimo, para esse aí mesmo. Então, para finalizar, eu gostaria de falar um pouco sobre Zumbi e o Quilombo de Palmares em outras obras do século XIX, né? Porque, por incrível que pareça, a obra de Harper, né, não foi a primeira fora dos Estados Unidos, fora do Brasil, perdão, fora da literatura de língua portuguesa, a tratar da questão, né, do zumbi. Houve outras obras também em língua inglesa, inclusive uma em língua francesa, essa do Ferdinand Denis, né, que é entre uma desse scènes de la nature sur les tropiques, de leur influência sur la poésie. Uma desses, como é que eu posso dizer, contos, né,
que ele publicou, acho que são 2 ou 3, era uma novela chamada Palmares. Mas, enfim, eu acho que já estou me alongando muito aqui, o tempo já está acabando. O romance não, uma obra que influenciou muito Harper, de acordo com alguns historiadores, como o Derek Spires, né, e a Carla Peterson, teria sido esse que vocês estão vendo aí no slide, que são 3 tomos, né, do History of Brazil, né, do Robert Southey, né, publicado entre 1810 e 1819, que apresenta uma versão muito diferente de Harper sobre zumbi, né, uma versão negativa. E o Southey, para quem não sabe, é o autor da Caixinhos Dourados, né, do conto Caixinhos Dourados. Mas a minha hipótese é que Harper tenha lido também o livro de Lydia Maria Child, de 1836, um apelo a favor dessa classe de americanos chamados africanos, né, que é de 36, e Lydia Maria Child foi uma das grandes referências do abolicionismo nos Estados Unidos, né. Conhecia Frances Ellen Watkins Harper, elas trabalharam juntas, então é muito provável que Harper tenha lido. E nesse livro ela menciona Palmares muito rapidamente, não fala nem o nome de zumbi, mas menciona e faz uma breve descrição do quilombo. Então, para finalizar agora, eu gostaria de agradecer a todo mundo que compareceu, agradecer ao professor Rodrigo, meu orientador aqui presente, e mostrar um pouco das fontes, né, e da bibliografia, passar rapidinho aqui algumas das principais fontes, né, inclusive esses livros, em língua inglesa e francesa, que falam sobre o zumbi, né? E a bibliografia é bastante extensa, então, mas eu gostaria de enfatizar a importância do livro da Monique Adele Callahan, esse Between the Lines, Literary Transnationalism and African American Poetics, né? E também o livro do Derek Spires, né? Que é... Nossa, onde é que está? Eu me esqueço o nome. Acho que o nome é... eu me esqueci. Spires, The Practice of Citizenship. Black Politics and Print Culture in the United States. Pode voltar só um slide, por favor? Tem esse também aqui da Carla Peterson. Não, esse não é Dowers of the World, é o próximo, por favor. Esse Literary Transnationalism and Diasporic History. Frances Ellen Watkins Harper and Frances Ellen Watkins Harper's Fancy Sketches. Então, muito obrigado e boa tarde a todos e todas. Heitor, eu também agradeço muito a você. Não, eu não posso dizer quase nada, porque eu sou suspeito, né? Mas agradeço a pontualidade, acho que a sua pesquisa é realmente muito boa. E agora eu passo a palavra, então, ao nosso, né, próximo e último comunicador de hoje, que é o Maicon Albuquerque Lacerda, né? E o trabalho intitulado Uma das Testemunhas Oculares da Balaiada, a visão oficial de Gonçalves de Magalhães na província do Maranhão, entre 1838 e 1841. Maicon, então é com você. Bem, boa tarde. A princípio, meus cumprimentos ao mediador, professor Rodrigo, aos colegas comunicadores e aos demais participantes. Eu vou fazer só o compartilhamento. Vocês conseguem visualizar os slides? Estão visualizando os slides? Sim, Michael. Estamos visualizando, sim. Ok. Bem, novamente, boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu me chamo Maicon Albuquerque Lacerda, sou graduando em História pela Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, falo do município de Caxias, que fica a leste do estado. Eu também sou membro do grupo de pesquisa Histórias do Maranhão, da mesma instituição. Nesta tarde, eu venho vos apresentar o trabalho intitulado Uma das Testemunhas Oculares da Balaiada, a visão oficial de Gonçalves de Magalhães, na província do Maranhão, entre 1838 a 1841. Desde já, eu gostaria de esclarecer que eu estudo Maranhão Imperial e Maranhão Republicano, e este trabalho é fruto de uma das disciplinas acadêmicas que eu paguei, Maranhão Imperial, e de um artigo que eu produzi.
há 2 semestres atrás. Eu também sou acadêmico do 8º período de História, licenciatura. A princípio, este trabalho versa sobre a visão do estadista e bacharel Gonçalves de Magalhães. Não sei se você já ouviu falar em Gonçalves de Magalhães, ele foi um dos pioneiros quando se trata do romantismo no Brasil, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades. No entanto, ele também esteve na província do Maranhão, no século XIX, e acompanhou uma das principais revoltas regenciais ocorridas na província, a Balaiada. Com isso, pretende-se identificar o tipo de proposta ideológica e o impacto historiográfico que a produção magalhanista, como assim eu a intitulo, obteve em alinhar-se ao projeto de construção do recente Estado Nacional no 800, capitaneado pelo HGB. Vocês podem perceber pela ilustração ao lado, esta é a capa da 6ª edição da obra dele. A primeira edição é de 1848, ela foi publicada pela revista do HGB, ela se encontra disponível no site da revista e no acervo digital da Biblioteca Pública Benedito Leite, a principal biblioteca do meu estado, Maranhão. Ao tratar-se de percurso teórico-metodológico, parte-se de uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa com ênfase nos seguintes autores: o Manuel Luiz Salgado Guimarães, a nível nacional, e os demais são todos historiadores maranhenses. O João Francisco Lisboa, a Maria Januária Vilela Santos, o Astolfo Serras, Maria de Lourdes Janotti, o Matias Assunção, este é, salvo engano, um historiador alemão, dentre outros. E consulta hemerográfica na Biblioteca Nacional Digital, né, nos periódicos maranhenses do século XIX, Crônica Maranhense e o Bem-te-Vi. Ambos periódicos representam essa imprensa politizada do Maranhão oitocentista, né? Essa imprensa vinculada aos grupos políticos e aos grupos partidários. Além disso, utilizou-se o célebre livro, intitulado Memória Histórica e Documentada da Revolução da Província do Maranhão, que trata-se de uma obra historiográfica, desde 1839 a 1840, de autoria do Gonçalves de Magalhães, como vocês podem visualizar ao lado. Esta obra é fruto de um conjunto de relatórios. O Gonçalves de Magalhães foi encaminhado à província do Maranhão junto com o famoso coronel Luiz Alves de Lima e Silva, né, o futuro Duque de Caxias, para deflagrar, né, esse movimento Balai, movimento de cunho popular e social, uma das principais revoltas do Maranhão no século XIX, e que detém uma vasta historiografia. No meu caso, eu trago uma representação de uma historiografia mais tradicional, e onde nós podemos tecer algumas críticas. Adiante, o olhar magalhanista sobre a Balaiada. Eu trago 2 citações em relação à obra. A primeira é o caráter enaltecedor. O Gonçalves de Magalhães, e isso também é uma das problemáticas levantadas quando se pensa na construção historiográfica do Brasil, é que os primeiros sujeitos que estão escrevendo sobre a história do Brasil não são historiadores por formação, né? Vocês sabem que são bacharéis em medicina, jornalista, como é o caso do Gonçalves de Magalhães, que é um homem ilustre, né? Letrado, filho das elites carioca, está a serviço do Estado, portanto, ele é um funcionário do Estado Imperial, veio à província do Maranhão como secretário do coronel Luiz Alves de Lima e Silva, que assumiu o governo provincial, juntamente com o comando das armas na província. E eu trago 2 citações. A primeira é uma citação curta, onde diz o seguinte: o próprio Gonçalves de Magalhães: os grandes homens se mostram nas grandes ocasiões, como os pequenos nelas desaparecem. Então, nós percebemos aqui esse caráter positivista do Gonçalves de Magalhães, porque também é um homem, é um sujeito fruto do seu tempo, então ele é buído da corrente historiográfica positivista. E posteriormente, nós temos um caráter apreciativo da Balaiada do Maranhão. O fascinoroso fugitivo das cadeias da capital, nossa então capital São Luís, começava a ser então a importante figura que mais assustava os fazendeiros, por achar-se à frente de 3.000 escravos por eles sublevados.
O Gonçalves de Magalhães representa uma historiografia mais tradicional, onde ele intitula a balaiada de uma revolta de fascínoras, de bandidos, de sertanejos famintos, pobres, miseráveis, e ele também gosta de exaltar o caráter político, porque a balaiada está vinculado à imprensa maranhense, de modo especial, aos principais partidos da época, o Partido Liberal, conhecido aqui no Maranhão como o Partido Bem-te-Vi, e o Partido Conservador, denominado de Partido dos Cabanos. E esses grupos políticos vão comandar sequencialmente a imprensa maranhense e a nossa precoce, aliás, a nossa pioneira produção historiográfica. Reitero também que o Gonçalves de Magalhães foi um dos primeiros intérpretes em relação à balaiada. Posteriormente, nós temos outros historiadores, como a Carlota de Carvalho, inclusive a Carlota de Carvalho, ela é uma historiadora maranhense, que ela escreve um livro intitulado O Sertão, onde ela trabalha a questão do sertão como uma invenção dos sertanejos maranhenses, em contraposição a Os Sertões, de Euclides da Cunha. Ao tratar de considerações finais, no Maranhão, a primeira linha historiográfica de cunho conservadora valida categoricamente o caráter político, partidário do movimento, balaio, ao mesmo tempo que refuta seu caráter social e ideológico. Em suma, a visão magalhanista representa estereotipadamente as classes populares como ignorantes e desordeiras, ou melhor, incapazes de conduzirem os seus próprios destinos, ou de realizarem mudanças efetivas, sobretudo na sociedade escravocrata, do Maranhão oitocentista. O Gonçalves de Magalhães esteve na minha cidade, na época, no século XIX, depois de São Luís, capital da província, a segunda cidade mais importante do Maranhão é Caxias, antes Vila Caxias das Aldeias Altas, cidade, aliás, berço dos poetas tais como Gonçalves Dias, Vespasiano Ramos, Coelho Neto, o próprio César Marques também é caxiense, o Gonçalves de Magalhães carioca, que veio à província do Maranhão, foi uma das principais testemunhas do movimento balaio, e esta é a obra que eu vos apresento hoje, brevemente. Aqui estão as principais referências, a maioria são historiadores maranhenses do século XX. E fontes hemerográficas dos periódicos do século XIX, Crônica Maranhense e o Jornal Bem-te-Vi. Desde já agradeço. Acabou, Michael? Então, já estritamente dentro do tempo. Bom, pessoal, então agora, dando continuidade então, à nossa mesa, nós temos agora o momento das questões. E eu já deixo então a palavra, né, todo mundo que está aqui assistindo. Lembrando que nós temos 2 dispositivos para as perguntas, que o primeiro é o chat, né, pode utilizar o chat, então, ou também pode utilizar a ferramenta das mãos. Já temos uma mão levantada aqui do Anderson Carvalho. Anderson, pode começar. Boa tarde, vocês conseguem me ouvir? Ótimo. Conseguimos. Pronto. Meu nome é Anderson Carvalho, sou estudante da Universidade Estadual do Ceará e também pesquiso o Lampião da Esquina. E a minha pergunta vai para o Vinícius. Especificamente, eu pesquiso uma coluna do Lampião, que é chamada Cartas na Mesa, e a minha pergunta é a seguinte, Vinícius, como tu consegue ver a influência do Lampião, né, na organização e nas lutas dos movimentos homossexuais, tanto naquele período como, né, a evolução que a gente tem, por mais que a gente veja hoje que é uma evolução muito pequena, né, e lenta, mas como que o Lampião ele influencia nessas organizações? Acho que deu para me entender. Boa tarde, Anderson. Nossa, que legal saber que você também estuda Lampião. De fato, é um objeto muito interessante. Ainda mais o Cartas na Mesa, né? A sessão dos leitores. Enfim, o impacto do Lampião. Olha, já é um paradigma da historiografia de modo geral, de que o Lampião foi um dos precursores, né? Acho que a importância e o impacto do Lampião não foi só pelo seu sucesso, né? Por ter conseguido chegar em inúmeras pessoas, pela circulação de intelectuais do período, dos homossexuais do período
lerem o periódico, mas também os intelectuais. Acho que uma coisa muito importante que evidencia essa importância do Lampião para o movimento homossexual da época até atualmente é o seu corpo editorial, né? São de nomes ilustres que se consagraram. Pessoas como Josué Trevisan, que até hoje é um dos principais representantes do ativismo homossexual. O Agnaldo Silva, que embora não hoje em dia até é uma figura até polêmica, mas ainda assim conseguiu se notorializar na mídia. O Daci Penteado, que infelizmente já faleceu nos anos 80, mas era um importante artista plástico das elites paulistanas, né, que circulava nesses meios. O Peter Frey, que é um respeitado antropólogo da UFRJ. Enfim, acho que isso também alavancou a importância do Lampião. E o Lampião é pioneiro, né? Por exemplo, junto com o Lampião, o outro grande pioneiro é o Grupo Somos, o primeiro grupo de organização homossexual no país. Ambos foram fundados pelo João Silvério Trevisan. O Lampião veio um pouco antes. Então, a gente já vê que os pensadores por trás desse pioneirismo estavam presentes nesses primeiros grandes momentos do movimento homossexual brasileiro. Então, acho que isso é assim que a gente evidencia essa importância do corpo editorial e do impacto que o Lampião teve para a época, e que isso foi também um modo que ecoou, né, a existência do Lampião, o acesso que o Lampião conseguiu ter a lugares distantes do país, instigou os leitores criarem seus grupos nas suas cidades. Inclusive, já na sua segunda metade, o Lampião vai ter a sessão de ativismo, que ele vai noticiar as últimas notícias quanto ao movimento. E acho que eu não sei se eu respondi essa pergunta, Anderson. Respondeu sim, Vinícius. É basicamente isso mesmo que eu penso. Pessoal, mais questões? Enquanto vocês... alguém abaixou a mão. Thaleson levantou a mão. Thaleson, por favor. Rodrigo, obrigado. Eu posso ligar a câmera para fazer a pergunta rapidamente? Pode ficar à vontade. Ótimo. Quero agradecer as apresentações de todos os colegas, e a minha pergunta ela vai para o Heitor. Eu achei sua pesquisa muito interessante, Heitor. E, na verdade, a minha pergunta é bem simples. Eu queria ouvir um pouco mais, se você pode falar sobre a recepção, né, da obra da Frances Ellen Harper dentro do movimento abolicionista americano. Se pelo fato dela ser mulher, isso teve impacto maior ou menor na recepção da obra dela dentro do movimento abolicionista, porque eu não sei se você conhece o trabalho da Martha Jones, que se chama Birthright Citizens, e ela fala sobre, lá no fim do livro dela, ela fala sobre a atuação da Frances Ellen Harper, e ela fala brevemente sobre a atuação dela, e ela diz que é com ela, no período ali do começo da reconstrução, que a luta pelos direitos e cidadania da população negra nos Estados Unidos começa a ser atrelada à questão de gênero, que ela é uma das grandes precursoras nesse momento, né, em pensar a cidadania de uma outra forma, que antes disso, né, antes desse momento, o movimento abolicionista americano tende a pensar esses debates vistos como um problema entre e sobre homens. Então, tanto que a Frances Ellen Harper, em certo momento, acho que ali no fim da Guerra Civil, em um jornal, ela é descrita como um dos homens de cor que lutou pelos direitos da população negra nos Estados Unidos. Então, eu queria saber qual foi o impacto, qual foi a recepção dentro do movimento abolicionista da obra dela, se você conseguiu ver isso e tudo mais. Obrigado. Muito obrigado, Thaleson, pela pergunta, uma pergunta bastante complexa. Eu não conhecia essa autora que você citou, qual é o nome, por favor? Se você puder... Martha Jones. Eu vou anotar Martha o nome do Jones. livro dela aqui no chat. Na verdade, eu acho que não sei se eu já ouvi falar, não sei, mas enfim. Muito obrigado que eu vou consultar. Mas, a princípio, bem, como é que eu posso responder? O movimento abolicionista dos Estados Unidos, na década de 1850, era extremamente machista, sim, sexista, né? Porque o próprio tio da Harper, o William Watkins, né,
E o primo dela, filho dele, né, que era o William Watkins Jr., se não me engano, era assim, os dois eram abolicionistas. E os dois não toleravam o fato da Harper se engajar no movimento, né, ser autônoma, né, se ter uma vida de mulher emancipada, né, porque ela era uma mulher fora das estatísticas, né, fora da média, né, do tempo dela, né. Ela tinha uma carreira própria, né, uma obra literária extensa, né, circulava pelo país, viajava muito, muitas vezes sozinha, né, sem ter, antes do casamento, né, então isso era extremamente escandaloso, claro. Mas enquanto a repercussão da obra do Zumbi, né, não só do Zumbi, mas as obras dela durante a década de 50, dentro do movimento abolicionista, olha, foi uma recepção muito boa, principalmente nesse circuito de mulheres abolicionistas, né, que eram liderados principalmente pela Lydia Maria Child, né, que eram mulheres também brancas, não eram só mulheres negras que lutavam pela causa abolicionista, né? Tinha toda uma sociedade no norte, uma comunidade de mulheres brancas também, geralmente da alta sociedade, né? Que colaboraram com a fuga dos escravizados, né? Do norte para o sul, né? Do sul para o norte, perdão, e até para o Canadá, para passar a fronteira com o Canadá, né? A Underground Railroad, né? E tinha ali, né, dentro desse contexto em que ela estava inserida, tinha outras escritoras também, né, como a Sojourner Truth, né, que era muito próxima da Harper, né. A própria Harriet Jacobs, se não me engano, a Incidentes de uma Vida de uma Menina Escrava foi publicado, agora eu não vou saber o ano de publicação, mas é outra figura importante, né. E tinha outras também, várias autoras, né, mas o problema é que realmente havia uma certa segregação, sim, das mulheres, com certeza. Eu ainda não aprofundei muito nessa questão de gênero na minha pesquisa, porque não é o foco, mas eu gostaria muito de conhecer melhor, né? E esse período, né, da reconstrução também, né, foi um período em que a Harper, ela estava muito voltada para a alfabetização, tanto de crianças quanto de adultos, né? Enfim, eu não sei se eu respondi sua pergunta, porque é tão complexa, foi tão boa a pergunta. Tá ótimo, Heitor. Respondeu sim. Depois eu posso te indicar Obrigado. bibliografia sobre ela. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Thales. São mais questões, pessoal? Eu posso fazer uma pergunta enquanto vocês vão esquentando? Ninguém escreveu no chat, ninguém levantou a mão. Eu quero fazer uma pergunta para o Vinícius. Vinícius, bom, eu comecei a trabalhar na Unicamp em 2017 como professor. Um dos momentos mais especiais que eu vivi até agora foi quando eu tive numa banca sobre o Lampião da Esquina com o Peter Frey. Então, quer dizer que basicamente não tinha o que falar, né? Era só ouvir o Peter Frey, que foi um dos fundadores do Lampião da Esquina, falando, né, arguindo um trabalho sobre o Lampião da Esquina. Inclusive, é um trabalho muito bom na antropologia, da Larissa Tanganelli. E o que é interessante de observar a história editorial do Lampião da Esquina são as dissidências dentro da edição, né, o que mostra, né, o grupo do Agnaldo Silva, o grupo dos acadêmicos, né, conforme eles vão se comportando ali naqueles 3 anos, né, de existência do periódico. E eu quero te perguntar se justamente essas, né, pensando na experiência histórica, né, dos colaboradores da revista, se isso de alguma maneira, né, se essas diferentes visões que vão se formando no grupo, que não era homogêneo de jeito nenhum, né, se isso vai também definindo essa noção de gueto que você trabalha. Basicamente isso. Então, eu acredito que sim, Rodrigo. Até porque tem essa questão do corpo editorial ser bem diverso. Acho que uma coisa comum dos jornais alternativos do período é justamente isso, né? Eram muito diversos. Tem até a questão de ter porque o Lampião da Esquina, por mais que a sede seja no Rio de Janeiro, foi formado também por paulistas, né? Então tinha o corpo do Rio, o corpo de São Paulo, e até falam que o do Rio era o mais escrachado, era o mais camp, enquanto o de São Paulo era aquele mais sisudo, de acadêmicos, né, da galera do Darcy Penteado, do João Silvério Trevisan. E eu acredito que isso influenciou muito, sim. Enquanto talvez o núcleo do Rio de Janeiro, por ser
uma galera que não era propriamente acadêmicos, por conviverem mais no gueto, e talvez assuma essa postura mais de defesa do gueto, enquanto inicialmente, talvez os editores de São Paulo mantêm uma visão um pouco mais negativa do gueto, né? Esse processo mais liberacionista, tentando ser influenciando pelos movimentos que já surgiam, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Mas um ponto que é importante citar é que até mesmo o movimento homossexual mais ativista, vamos dizer assim, mais politizado, vai assumir uma postura de defesa do gueto. Um exemplo é num texto maravilhoso, na obra chamada Somos, o título da obra do Edward McRae, um dos autores que eu mobilizei. Ele foi, inclusive, orientando do Peter Fry. É uma obra antropológica que ele falou da experiência dele no grupo Somos e de como aquela dinâmica funcionava, né? Que também era um grupo muito diverso. E nessa obra ele chega a essa conclusão, dessa questão dúbia do gueto, né? Aquele espaço que deveria ser superado, que inicialmente o projeto desses grupos era isso, mas com o tempo os homossexuais passaram a se voltar cada vez mais para o gueto e começar a entender a importância do gueto. E são eventos, conjunturas que vão mudando essa percepção. Um exemplo é a crise da AIDS nos anos 80, né? Que nesse período vai ficar muito evidente para os ativistas a importância do gueto homossexual para a experiência e para a luta deles. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Rodrigo, mas acho que é isso. Não, sim. Não, tá ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Não, eu comentei com você que existe agora o fundo no AEL, muito interessante. E aí, né, de muitas publicações. E ali tem um acervo de cartas de leitores, cartas manuscritas, assim, para os periódicos, que rende um trabalho incrível. Bom, mas a gente está com a palavra aberta para mais questões. Pessoal, lembrando que vocês podem usar o chat ou podem, se preferir, fazer perguntas através do microfone. Podem ficar à vontade. Bom, eu tenho uma questão. Eu queria privilegiar os ouvintes, mas eu não sei se também se eu posso. Pode, Vinícius, pode ficar à vontade. Enquanto o pessoal vai perdendo a timidez. Fica à vontade. A minha questão é para o Heitor. Eu gostei muito, achei o trabalho muito interessante, eu fiquei até um pouco chocado de saber que a figura de zumbi já era conhecida nos Estados Unidos do século XIX. Talvez pela minha ignorância do tema, para mim, talvez até no século XIX, nem o Brasil, ao certo, conhecia direito a figura do zumbi, pelo menos eu achava isso. A minha dúvida é como que esses escritores negros desse período nos Estados Unidos conheceram o zumbi? Era uma produção acadêmica que já existia, uma literatura, ou se também tinha uma coisa mais popular, mitos e uma coisa mais passada de pai para filho, de uma figura lendária do Zumbi dos Palmares, lá embaixo, no Hemisfério Sul. Como que a figura de zumbi foi passada lá para os Estados Unidos? Nossa, a pergunta é incrível e é muito boa, porque eu acho que, assim, é muito o que eu estou tentando descobrir também, e também eu acho que eu não deixei tão claro na apresentação um pouco que já foi descoberto dos meus avanços, né, desde o início. Aquele último slide, né, que eu mostrei outras obras de língua inglesa que falavam sobre o zumbi, né, eu descobri essas obras, né, na internet, né, vendo referências bibliográficas, referência de fonte, na verdade, de alguns autores que eu estudei e tal, na bibliografia, e justamente no intuito de saber como Harper teria conhecido o zumbi, porque é uma incógnita muito grande, né? Ela não faz referência nenhuma a nenhum trabalho, né, acadêmico. Quando o estudante Ballard fala na crônica, ele não fala de um autor, não fala de nada, ele só fala Zumbi, o Rei Negro da América do Sul, ele não fala nem o nome Brasil. Então, o livro que seria, digamos assim, o candidato favorito, né, dos especialistas a ser a principal fonte da Harper a escrever sobre o zumbi, né, teria sido aquele do Robert Sothern, né, que era um autor, né, digamos assim, historiador, né, mas não é muito bem um historiador, tá mais para escritor mesmo, em inglês, né, até que escreveu Caixinhos Dourados, né, não sei se ele era escocês, irlandês, mas na época era Reino Unido, né, então era considerado inglês.
enfim, naquele livro gigantesco lá de 3 tomos, ele desenvolve bastante sobre zumbis, sobre o quilombo de Palmares e tal, e foi publicado entre 1810 e 1819. Então, o Derek Spires e a Carla Peterson, eu acho, a Monique Adele Callahan, não sei se são os 3, eles citam esse livro como principal fonte de inspiração para Harper, para ela ter conhecido o zumbi. Só que aí é que tá. Como o zumbi ele também foi mencionado em outras obras, né, do século XIX, né, mas de autores, no caso, o Henderson, era um historiador inglês, o geógrafo, sei lá, não dá para classificar muito bem, né, porque a área acadêmica de história não estava tão bem consolidada ainda na Europa naquele tempo, né, mais na Alemanha, enfim. E o Lindley era um viajante, né, um cara que foi para o Brasil, naquelas navegações ali no início do século XIX, né, as viagens assim, de exploração, para descrever o Brasil ainda. Ele foi ainda na época do Brasil colônia, eu acho. Ele foi antes do Reino Unido. E ele tem um capítulo lá que ele fala brevemente sobre zumbis, sobre o quilombo de Palmares, né? E tem também o livro do Ferdinand Denis, né? Que ele escreveu uma novela chamada Palmares, em francês. Né? Muito interessante, eu ainda não li, mas vou ler em breve, né? E eu gostaria muito de saber se a Harper teve acesso a algum desses livros, né? Porque provavelmente é o livro da Lydia Maria Child, ela já teve, né? Porque a Lydia Maria Child era muito lida, muito conhecida nos Estados Unidos naquela época, e era conhecida pessoal da Harper, né? Eu diria até amiga da Harper. Agora, se zumbi era conhecido entre os demais afro-americanos, popularmente, isso eu já não sei dizer. Isso é muito complicado de descobrir, mas eu vou tentar direcionar a pesquisa nesse sentido também, que eu acho que é muito interessante. Saber se é um conhecimento dela, da autora só pelas leituras que ela teve, ou se poderia ser um conhecimento popular. Gostei da pergunta. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho também, muito interessante. Valeu, obrigado, Arthur. Mais perguntas, pessoal? Eu tenho uma pergunta para o Maicon, não sei se eu posso fazer. Pode sim, professor. Então, enquanto o pessoal vai perdendo a timidez aí, Maicon, vamos lá, vamos conversar sobre o século XIX, incrível, romântico, violento, que é tema até de novela das 6. É muito interessante, eu gosto muito, o relato da balaiada do Gonçalves de Magalhães, porque é muito interessante, né? Ele foi acompanhando o Caxias como secretário do Caxias, né? Lembrando que o Caxias manchou esse país de sangue do norte ao sul, né? No momento ali de consolidação, né, do Império, e ele publica na revista do HGB em 46, né? Mas eu queria te perguntar se na sua pesquisa você vai tentar entender essa experiência, né, do Gonçalves de Magalhães, porque muito do que ele escreve, né, a gente acredita que ele presenciou, né, ele experienciou aquela, né, toda a guerra, né, que estava acontecendo no Maranhão naquele momento, e você pretende investigar, por exemplo, como que o Ecos, né, como que ecoou, né, essa experiência dele no Maranhão, por exemplo, na Confederação dos Tamoios, né, que é aquele grande poema, que quando eu quero castigar meus alunos de Império, eu peço para eles lerem o Sonho de Jaguanhar, acho que o canto 12, né, enfim, você pretende ler outros textos do Gonçalves de Magalhães e observar como que noções para ele como de cidadania, né, de unidade territorial, porque a poesia do Gonçalves de Magalhães é eminentemente política, né, enfim, mais ou menos nesse sentido. Não sei se eu me fiz claro também, mas obrigado. Sim. E parabéns pelo trabalho. O lugar de fala, né, do Gonçalves de Magalhães é um lugar elitista, desde a formação dele. Então, ele também era membro, se eu estiver enganado, do IHGB, né, um dos primeiros membros, logo após a fundação. E aqui no Maranhão, a época, né, província, ele detinha-se de conhecimentos geográficos em relação, por exemplo, ao território maranhense,
Ele acompanhou Caxias em várias vilas e cidades da época, a exemplo de Caxias, Miritiba, Pastos Bons. Ele adentrou esse sertão maranhense. Claro que o Maranhão ele possui mais características amazônicas, nortísticas, né, do que o Nordeste propriamente dito. E ainda hoje, né, um dos estados mais pobres do Brasil, o Maranhão, e é conhecido pelas oligarquias. Eu achei bastante interessante a fala dos colegas anteriores, a questão do Maranhão também é muito forte, as questões clientelistas, o coronelismo aqui também é muito forte, as disputas políticas, as oligarquias, eu trabalhei oligarquias políticas no Maranhão republicano, na minha monografia, no TCC. E em relação ao Maranhão Imperial, a balaiada, ela hoje, né, ela tem novas abordagens de dimensões. Por exemplo, o nosso estado vizinho Piauí, a Claudete Dias, que é uma historiadora piauiense, ela trabalha já balaiada a partir da memória oral, né, dos descendentes, dos quilombolas, os remanescentes dos balaios. A minha cidade, Caxias, aí é uma cidade muito assim, conservadora e saudosista, né? Então aqui nós temos a praça em alusão ao Duque de Caxias. Há um consenso também comum, a população pensa que a cidade se chama Caxias em homenagem ao Duque, não ao contrário, né? Porque o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, ele recebeu o título nobiliárquico, né, do imperador Dom Pedro II, de Duque de Caxias, porque ele foi o responsável por, de certa forma, deflagrar, né, conseguiu sucumbir à balaiada no Maranhão. Mas a historiografia mais crítica o concebe como um verdadeiro genocida, né? No Maranhão, ele também perseguiu as classes ditas subalternas, negros, índios, a própria população mestiça, sertaneja. É uma verdadeira disputa de memórias, né, dentro do estado do Maranhão, ainda hoje. Obrigado, Maicon. E aqui temos no... Vou ler primeiro, antes da pergunta da Ana Luísa Margarida, mas tem aqui um comentário do Guilherme Roberto. Guilherme, eu não vou conseguir ler seu sobrenome, tá? Mas então vamos lá. Acredito que a proximidade, imagino que ele fez um comentário para o Heitor, acredito que a proximidade entre a imprensa brasileira e francesa no período de cientista possa ter feito com que obras nacionais tivessem maior repercussão tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. É o comentário do Guilherme. Eu não sei se o Heitor quer dizer alguma coisa, comentar alguma coisa. Rapidinho. Olha, eu acho que, na verdade, eu não faço a mínima ideia. Eu gostaria muito de saber. Gostaria muito de saber sobre isso. Se alguém tiver qualquer bibliografia a respeito, eu peço que compartilhe comigo. É uma das coisas que eu estou tentando descobrir na minha pesquisa. Então é que eu estou partindo inicialmente de obras de literatura estrangeira, né, que falam de zumbi. Então é isso. Obrigado. Tá, agora aqui eu tenho uma outra pergunta que é direcionada ao Vinícius, que é da Ana Luísa Margarida. Acho que são duas pessoas, eu não sei. Vinícius, fiquei curiosa sobre a escolha no jornal, do nome do jornal Lampião, se foi explicado na exposição, desculpe, não ouvi, então acredito que você não disse nada a respeito, mas acho que valeria a pena explicar, então, para a gente aqui. Oi, Ana. Então, eu não expliquei, não. Bom, se eu não me engano, a história do nome é o seguinte, a ideia inicial era ser o Lampião como aquele projeto, aquele objeto de iluminação mesmo. O Lampião da esquina, acho que para simbolizar essa coisa aí de iluminar, de abrir caminhos e de, enfim, apresentar ideias, né? Porém, na hora de criarem o símbolo, eu não sei se vocês chegarem no Google, coloquem Lampião da esquina, vocês vão ver o símbolo do jornal, que é como se fosse uma representação fálica do Lampião da Maria Bonita. E acabou virando essa brincadeira de linguagem, ao mesmo tempo que simboliza essa coisa da iluminação das ideias, também simboliza uma figura que, curiosamente, é bem heteronormativa, né? A ideia de um cabra macho e tal, e acho que os editores acharam bem interessante a ideia de uma figura tão representativa da heteronormatividade brasileira também ser um símbolo do jornal, do primeiro grande jornal gay do país. Obrigado, Ana, pela pergunta. Seria um cangaceiro queer.
Pois é. Então, mais questões, pessoal? A Maria Aparecida Montenegro está dizendo que gostaria de ouvir, mas acho que ele teve que sair, né? Inclusive, né, o Igor pediu para apresentar mais cedo, porque ele teria que trabalhar e não poderia ficar com a gente até o final. Então, também tem umas questões aqui para ele. É uma pena. Vinícius, precisamos de um filme sobre... Não entendi a sua colocação. Sobre... Qual seria o tema do filme? Ah, um cangaceiro queer. Ah, sim. Acho que seria interessante. Feito rodado em Pernambuco. Bacurau tem o personagem, acho que o Lunga em Bacurau seria um cangaceiro queer. Dos nossos Sim, exato, é verdade, bem lembrado, em Bacurau, né, feito em Pernambuco, né, que é o melhor cinema brasileiro. Pessoal, então, nós temos mais questões, senão eu já posso caminhar para o encerramento da nossa mesa. Não? Não temos mais perguntas? Bom, então eu gostaria mais uma vez de agradecer ao Vinícius Potric de Souza. Peraí, temos mais perguntas aqui. Heitor. O Guilherme se disponibilizando a compartilhar a bibliografia com o Heitor. Então é isso, pessoal. Então, gostaria, então, mais uma vez, de agradecer à comissão organizadora do terceiro seminário de pesquisa e ensino da graduação em História, né? Agradecer também ao Vinícius, ao Heitor, Maicon e Igor, né, que apresentaram os trabalhos hoje, compartilharam com a gente as suas pesquisas. Agradecer a todos e todas que estiveram aqui presentes com a gente, né, acompanhando os trabalhos. E então eu encerro a nossa mesa de hoje, né? Acho que a gente pode bater palma. Não sei que se fosse presencialmente a gente bateria palma. E é isso, muito obrigado, né, recebê-los aqui na Unicamp virtual. Espero que no próximo ano, quem sabe, esse evento pode ser presencial e vai ser ótimo recebê-los no campus em Barão Geraldo, assim espero. Até mais. Obrigado, gente. Muito obrigado, gente. Obrigadão mesmo. Muito obrigado a todos e todas que